Olá, esse é o primeiro vídeo sobre o livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire Haver. E eu vou começar do começo, que é Carta à Leitora, tá? Mas antes de falar do conteúdo do livro, eu vou falar como é que eu cheguei aqui, por que eu tomei a decisão de ter mais um dia na semana e eu trago um novo livro ao invés de esperar até acabado lá na ação dopamina e começar a nova menopausa. Tá certo? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou especialista no atendimento de adolescentes e adultos sobreviventes de traumas infantis e da terapia breve do resgate da criança interior. Sim, agora eu comecei a atender adolescentes. E é isso. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Bem, como que eu vim parar aqui? Por que eu comecei e estou começando a falar sobre menopausa? E por que eu estou trazendo esse livro da doutora Mary Claire Haver? Porque eu ouvi um episódio da BBC. A BBC Brasil tem alguns áudios sobre ciência e eu ouvi o Nevoeiro Mental. E eu levei um susto quando eu ouvi esse áudio da BBC Brasil, porque eles descreveram uma coisa que eu vi acontecer na minha casa, com a minha mãe e com as minhas tias. Que foi, por exemplo, eu não vou explicar o que é nevoeiro mental, tá? Mas vou dizer o que ficou para mim depois que eu ouvi esse áudio e por que isso me pegou. Falava sobre algumas perdas que algumas mulheres começam a apresentar, sobre não conseguir falar algumas palavras, trocar palavras, não lembrar coisas muito simples e num crescente onde depois essas mulheres são diagnosticadas, por exemplo, com Alzheimer. E aí, alguns estudos mostrando que, na verdade, com algumas mulheres que apresentaram isso e verificaram que elas estavam em pré-menopausa ou menopausa e foi feita a reposição hormonal com estrogênio, elas melhoraram. E falando dos riscos, né, que a perimenopausa e a menopausa traz, por exemplo, no impacto do sono. À noite, muitas mulheres têm sintomas de calores, começam a ter questões relacionadas ao sono, e isso também prejudica a consolidação de memória. Enfim, começa todo um ciclo de uma loucura, assim, sobre como isso afeta a saúde dessas mulheres que estão em perimenopausa e menopausa e o altíssimo risco das doenças metabólicas, entre elas o infarto e o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame. E eu fiquei muito impressionada. Minha mãe não foi diagnosticada com Alzheimer, mas sim, ela teve todo esse processo da troca de nomes, não lembrar das palavras, vi isso acontecer com as minhas tias também, elas ainda estão vivas. Minha mãe já fez a passagem, mas a minha mãe morreu com AVC. Então, aquilo me pegou de, opa, nunca tinha ouvido falar sobre isso, e aí fui procurar na internet. Eu já venho estudando os conteúdos do canal no YouTube chamado Huberman, que é um professor de biologia de Stanford. Ele tem um canal no YouTube só sobre ciência, vários temas, e de fato ele tem um sobre menopausa com a doutora Mary Claire, e eu fui assistir esse episódio, fui estudar, porque é uma aula, e fiquei muito impressionada, já na metade do vídeo, com o conteúdo que ela trouxe, e ela falando sobre o livro dela, e todos os riscos, né, e os erros de diagnóstico, e o desconhecimento sobre esse processo de perimenopausa e menopausa. Eu comprei o livro rapidamente, e vou ler junto com vocês, então eu vou fazer o conteúdo aqui junto, e resolvi fazer isso porque eu entendi que é um assunto muito urgente e muito sério.
E tem um outro detalhe, que é o fato de eu atender mulheres, em geral, as mulheres adultas que eu atendo, em geral, elas têm mais de 30 anos. E por que isso importa para esse conteúdo que eu estou trazendo agora? Porque dentro dos estudos que a doutora Mary Claire apresenta, uma mulher em perimenopausa, ela já pode entrar em perimenopausa a partir dos 35 anos de idade. Isso pode acontecer, tá? E muitos tratamentos precisam ser feitos nessa janela já de perimenopausa, porque algumas mulheres, se elas forem fazer o tratamento só quando elas estiverem na menopausa, e muitas vezes elas já passaram, pode ser tarde demais. E o índice que se estima de mulheres que vão morrer porque não fizeram o tratamento e as mudanças que são importantes serem feitas pensando nesse período de perimenopausa e menopausa é altíssimo, é em torno de 80%. É muito grave, tá? E aí tem um outro detalhe, é que eu tenho uma suspeita, ainda não tenho como confirmar isso, mas atendendo sobreviventes, eu sei que muitas coisas são alteradas no nosso corpo em virtude de estar num ambiente tóxico e desses ambientes se repetirem, né? Então, eu cresci numa família tóxica, em geral, eu vou ter um casamento tóxico, e isso vai puxando esse lugar de uma toxicidade constante, e isso mexe completamente com o nosso corpo, todas as questões ligadas ao estresse contínuo, né? Um estresse que ele é contínuo, essa é a palavra, ele é consistente, né? O estresse negativo. E isso pode ter algumas implicações, e eu pedi para a equipe da Mary Claire se eles tinham artigos científicos que fazem essa associação de sobreviventes de traumas infantis, tem impacto na peri e na menopausa, e eu recebi 3, eu ainda não estudei esses artigos, vou estudar, mas isso trouxe, estou contando isso para dizer que isso me chamou para uma urgência, porque se eu puder ajudar as minhas clientes no período para se preparar para essa perimenopausa e menopausa, isso para mim já valeu tudo, tá? Então é por isso que eu tô chegando até aqui, para você entender por que eu cheguei até aqui. Então agora eu vou falar da carta à leitora que a Mary Claire escreve no livro. Então ela vai contar que ela é uma médica ginecologista, ela é especialista em ginecologia e obstetrícia, com mais de 20 anos dedicado à prática clínica, e tem um momento que ela vai para as redes sociais e ela leva um susto com a quantidade de mulheres que estavam desesperadas por ajuda porque estavam na perimenopausa e na menopausa e se sentindo muito isolada, porque estava apresentando uma série de sintomas inquietantes e não se sentiam escutadas, né? Inclusive, no primeiro capítulo, eu vou trazer algumas frases que ela trouxe de algumas seguidoras e pacientes dela sobre o que elas ouviram dos médicos quando elas falaram dos sintomas que elas estavam tendo e que já eram ali sintomas de perimenopausa e menopausa, tá? E mulheres em sofrimento que não podiam contar com o apoio de cônjuges, amigos e de profissionais que não legitimaram esses sintomas porque eles mesmos não estudaram sobre isso, e eu vou falar disso mais detalhadamente ao longo dos vídeos. Como eu assisti a aula dela toda e ela resumia o livro, eu sei que ela vai trazer isso, né? Como muitos médicos estão despreparados para essas questões da saúde da mulher, até porque a saúde da mulher é muito pouco pesquisada. A doutora Mary Claire, ela cita nessa aula que dentro de artigos científicos não existe nem o título menopausa como categoria. Esse é o nível da gravidade, tá? Tem uma série do Netflix também que mostra muito bem isso, que é Fundamentos do Prazer, falando como a saúde da mulher é muito pouco estudada academicamente. Então, ela vai trazer isso, né? Que quando ela vai para as redes sociais, ela leva um susto, né? De, nossa, o que é isso que essa mulherada está falando? E é um sofrimento muito grande, né? E com muita falta de esperança. E ela conta que ela também foi essa médica, que escutava
a galera trazendo alguns sintomas estranhos que ela não associava à menopausa. E ela também foi essa médica que não escutou muitas mulheres, mas ela entrou em menopausa. E aí ela começou a ter insônia, ganho de peso, essa névoa mental, que foi o que eu falei do áudio da BBC Brasil que eu escutei, uma perda acentuada de cabelo, pelo, ressecamento da pele, e que 48 anos ela parou de usar o anticoncepcional para que ela e o médico pudessem entender onde que ela estava em situações hormonais, né? Só que nesse mesmo momento, o irmão dela tinha uma doença terminal e morreu, e ela entrou em luto. E ela acabou não dando tanta atenção para o processo dela. Enfim, aí ela conta desse ciclo vicioso que ela entrou, que foi, ela tinha dificuldade de dormir, ela ficava exausta durante o dia, ela não tinha energia para fazer exercício físico e acabava consumindo alimentos não saudáveis. Lembra o que eu falei? Ela já conta que ela começa a lidar com uma questão de um ganho de peso excessivo. E aí, estando com todo esse mal-estar e essa confusão toda, ela resolve fazer a terapia de reposição hormonal. Embora, por várias razões, ela mesma diz aqui no livro, que hoje sei serem comuns e um bocado equivocadas, eu acreditasse estar reconhecendo a derrota ao tomar essa atitude. E aí ela fala, né? Eu pude me autodiagnosticar e me tratar sozinha, ter estratégias nutricionais, saber quais exercícios físicos fazer, técnicas de redução de estresse, até porque ela também tem acesso aos artigos científicos, tudo isso. E ela falou o quanto ela se sentiu aliviada quando ela voltou a se sentir ela mesma. Ela também desenvolveu uma dieta chamada dieta Galveston, e ela começou a falar mais nas redes sociais, e ela chegou a 4 milhões de seguidores, somando em todos os canais que ela tem. E a Mary Claire é muito ativa, o canal dela aqui no YouTube e no Instagram tem muito conteúdo bom, vale muito a pena, todos em inglês, né? Mas hoje a gente tem muitos recursos aí que já dá para fazer a tradução para quem não fala inglês. E aí ela traz um número que para mim assim é muito alarmante, que é: acredita-se que até 2030, daqui 5 anos, esse vídeo está sendo gravado em 2025, a população mundial de mulheres na menopausa ou após a menopausa vai atingir 1,2 bilhão, com 47 milhões de recém-chegadas por ano. E aí ela diz: imagine a força de uma população de tais proporções se conseguíssemos nos unir para exigir melhorias constantes no modelo de assistência a mulheres nessa etapa da vida? Poderíamos nos organizar em torno do mantra que adotei para a nova menopausa. A menopausa é inevitável. Sofrer com ela, não. O simples fato de você estar lendo isso já vai colocá-la na área de embarque, que esse livro lhe dará acesso a informações e estratégias comprovadas que podem melhorar sua qualidade de vida e aumentar sua longevidade. Uma coisa que eu não falei sobre esses meus estudos e pesquisas é porque mulheres que estão... Porque você pode ver esse vídeo e falar, não, mas eu não estou nessa fase, né? Você deve ter ouvido falar alguma coisa como ter mais de 50 anos para estar na menopausa. E isso não é verdade. E, inclusive, a perimenopausa, ela pode começar a acontecer 10 anos antes da menopausa. Então, a gente pode pegar aí uma janela de a partir de 35 anos, tendo em vista que ainda não li os artigos, mas pode ser que sobreviventes de traumas da infância possam antecipar isso, tá? Então, se você tem por volta de 30 anos, é bem importante que você entenda sobre esse conteúdo, porque você pode se preparar. Então, esse livro traz acesso a informações e estratégias comprovadas que podem melhorar a sua qualidade de vida e aumentar a sua longevidade. Muitos vão argumentar que a menopausa é um processo natural e que deveríamos deixá-la seguir o curso dela, né? Só que o que pouca gente fala
é das consequências negativas desse momento. E aí o que acontece? É que ela vai explicar tecnicamente, né? À medida que o corpo naturalmente produz menos estrogênio, que é o grande marco da mudança, aumenta o risco de desenvolver problemas graves de saúde, entre eles diabetes, demência, Alzheimer, osteoporose e doenças cardiovasculares. E você pode optar por não fazer, por exemplo, a reposição hormonal. Porém, é importante que você conheça que você tem essa possibilidade, o que os estudos estão mostrando sobre isso, ao invés de simplesmente ficar refém de um sistema que está mal informado, muito mal informado. E ela vai incluir nesse livro a história de pacientes e seguidoras dela, e que não são histórias típicas de antes e depois, mas o intuito é mostrar que as diversas manifestações, às vezes surpreendentes, dos sintomas da menopausa. Ao compartilhar esses relatos, meu objetivo é fazer com que enxergue a sua realidade no testemunho de outras mulheres e que isso valide você e a sua experiência. Bem, então esse é o vídeo de abertura do livro. Eu conto um pouco como é que eu cheguei até aqui, cito algumas partes dessa parte do livro que é carta à leitora, e na sequência eu vou trazendo cada capítulo e assim a gente vai poder navegar juntas sobre essa informação tão relevante. Me conta aqui como é que você chegou até aqui, se você já me conhecia, se não chegou, se você já comprou esse livro, se já está lendo, se você já vem estudando sobre isso, eu vou gostar de saber. Muito obrigada e até o próximo vídeo.